Fé para remover montanhas. Autor Kenneth Hagin. Locução Adailton de Jesus. A fé que cresce sempre. Você sabia que a sua fé pode crescer? Sim, quanto mais você usar a sua fé, ela vai crescer. Quanto mais você colocar em prática a sua fé, ela vai crescer. Quanto mais você enfrenta obstáculo e coloca a sua fé em prática e usa para superar os obstáculos, a sua fé vai crescendo. E a cada milagre, a cada maravilha que você vê acontecendo, isto só aumenta ainda mais a sua fé. Romanos capítulo 2, versículo 3 diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu para cada cristão uma medida de fé. Por que cristãos? Porque o cristão é quem crê em Deus. Aquele que crê em Deus é porque tem fé. E Deus repartiu para você que crê nele uma medida de fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A confirmação desse texto está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: creio, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Note que não estamos procurando obter fé, não estamos orando para ter fé, nós já temos. Você tem a fé do tipo de Deus, a fé que move montanhas, a fé que te capacita a superar os obstáculos. A sua fé pode crescer. A sua fé só não cresce quando você enfrenta obstáculos e dificuldades e esconde-se e desiste e para na caminhada. Portanto, continue tendo fé, continue exercendo a fé, continue usando a sua fé para superar os obstáculos que surgirem em seu caminho. Você vê facilmente nesse versículo que se trata do mesmo espírito da fé que Jesus referiu em Marcos capítulo 11, versículo 23. Pois ele disse: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Todo cristão tem uma medida da fé do tipo de Deus. Ele dá o mesmo início a cada um que passa a crer nele. Não dá a um deles mais fé do que dá a outro. Deus dá a cada um a medida da fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Então, a sua fé cresce do modo que você a usa. Ela cresce de acordo com aquilo que você faz com ela. Você vê um gigante surgir em seu caminho. O gigante da prova, da luta, do desemprego, da enfermidade, da desunião familiar. E você vê aquele gigante e você começa a usar a sua fé contra aquele gigante. Digamos que esse gigante tenha 2 metros de altura. Você vence aquele gigante com a sua fé. Você vai ter fé para vencer um gigante de 2,5 metros. Futuramente você terá fé para vencer um gigante de 3,5 metros. E assim irá acontecendo à medida que você for usando a sua fé. Muitas pessoas fizeram com a sua fé aquilo que o homem fez na Bíblia com seu único talento, como está em Mateus capítulo 25, versículo 25. Eles embrulharam a sua fé em um lenço e esconderam, não a tenha usado. É responsabilidade sua o que você faz com a medida da fé que Deus lhe deu. E o segundo pensamento que lhe transmito, portanto, é que
essa medida da fé pode ser aumentada, mas é você e não Deus quem deve aumentá-la. Deus não vai aumentar a sua fé simplesmente porque você está pedindo em oração, mas à medida que você vai usando a sua fé, que é como um músculo. As pessoas, quando vão malhar em uma academia, que vão exercitando aquele devido músculo, ele vai aumentando. Assim também é a sua fé. É como uma resistência. Você faz uma caminhada, consegue caminhar por tantos minutos. Na segunda caminhada você já vai aumentando a sua potência, a sua resistência. Assim também a fé. Quanto mais você for usando a sua fé, mais você vai aumentar a sua fé. Sem dúvida, o Senhor fornece os meios mediante os quais a fé pode ser aumentada. Mas é você quem aumenta a sua fé ao fazer duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus e exercê-la pondo-a em prática. A Bíblia, muitas vezes, emprega termos naturais e humanos para ensinar pensamentos espirituais. É assim que Jesus ensina em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus emprega uma ideia humana, natural, para transmitir um pensamento espiritual. Ele diz que, como a comida é para o corpo, assim também é a palavra de Deus para o nosso espírito, para o coração do homem. Você sabe que, se comer bons alimentos com regularidade, crescerá fisicamente. No entanto, mesmo comendo corretamente, se não fizer exercícios, você irá ficar além do peso, irá perder a disposição. De modo semelhante, não só precisará alimentar a sua fé com a palavra de Deus, mas também a exercitar, porque, de outra forma, os músculos da fé ficarão fracos e não conseguirão fazer muito serviço espiritual na remoção das montanhas da sua vida. Já vi homens grandes que não conseguiam levantar pouco peso porque não usavam seus músculos. Um homem pequeno que havia exercitado seus músculos levantava acima da cabeça pesos que um grandalhão não conseguia mexer, pois este havia alimentado o corpo, mas não fazia exercícios. Você pode alimentar o seu espírito e a sua fé, porque a palavra de Deus é alimento para a fé, mas precisa exercitá-la a fim de fortalecê-la e fazê-la crescer. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo chamava a mensagem que pregava de a palavra da fé. O apóstolo afirma que a palavra de Deus é a palavra da fé, porque ela fará a fé entrar em seu coração, conforme está em Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus edificará certeza, confiança e fé em seu espírito ou coração, e depois você deve exercitá-la. Então, alimente-se da palavra, ouça mensagens da palavra, edifique-se na palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Quanto mais a sua fé crescer, mais você vai poder usá-la para transportar as montanhas que estiverem em seu caminho. Quanto mais você alimentar a sua fé e quanto mais a sua fé crescer, mais você poderá usar a sua fé para derrotar os gigantes que surgirem em seu caminho. Sabemos, portanto, que a medida da fé que recebemos pode ser aumentada, fazendo duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus e praticá-la na vida diária. Pratique a sua fé. Use a sua fé para superar os obstáculos. Use a sua fé para a glória de Deus. Use a sua fé para abençoar as pessoas. Use a sua fé para obter resultados através da oração.
Use a sua fé para conseguir ir mais além. Use a sua fé para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho. Use a sua fé para liberar as palavras que movem montanhas, para liberar as palavras que te capacitam a superar os obstáculos, as palavras poderosas que farão cair por terra os gigantes, as palavras poderosas que farão com que as muralhas caiam por terra. Use a sua fé, não esconda a sua fé. Quanto mais você usar a sua fé, mais a sua fé irá crescer, mais você irá vencer e mais você irá abençoar outras vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. A fé que remove montanhas. Esta mensagem foi gravada a partir de um texto de autoria de Kenneth Hagin, voz e adaptação de Adailton de Jesus.